Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um colóquio do Quadrinhos, né? O colóquio de hoje é intitulado Didática da História e Trauma, reflexões sobre o Japão através de Genpés Descalços, com o Dionson Canova. Eu vou apresentar ele aqui brevemente. Ele é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco em História, se formou em 2024 com esse título. Atualmente é doutorando em História pela UFPE, na linha Saberes, Teorias e Mídias. Ele pesquisa ensino de história e a experiência do Japão na Segunda Guerra Mundial, principalmente através das fontes do mangá, que é um pouco do que ele vai compartilhar com a gente hoje. Bem-vindo, Dionson, e fala sua. Obrigado, Tayane. Boa noite, Tayane, Cristina, Flávio e Fábio. É um prazer, né, pelo convite também que me foi dado, já um convite faz um tempinho. Sou doutorando, né, no programa de pós-graduação em História na Federal. Desde a minha graduação, eu estudei Memória de Guerra Japonesa, só que através do cinema, né, discuti Genpé Descalço e discutir Túmulo dos Vagalumes, né, que é um filme mais clássico, né, de Estúdio Ghibli. E nesse debate, né, coloquei o título, que é Didática da História e Trauma, reflexões sobre o Japão através de Genpé Descalços, que vai ser mais uma discussão de como se deu a construção da dissertação, né? Aqui nesse slide nós temos à esquerda o primeiro volume traduzido aqui no Brasil e à esquerda o segundo volume, né? São 10 volumes. E no meio o primeiro volume que foi traduzido, que foi escrito no Japão, né, na década de 70. E aí, conhecendo a pesquisa, como se deu esse processo da pesquisa, né? O título no final da dissertação ficou Mangá pela Didática da História, as histórias sensíveis e os traumas da Segunda Guerra Mundial a partir de Genpé Descalços. Buscar entender nesse processo como se deu o trauma no Japão, porque se olharmos bem, cada sociedade, né, existe um trauma sobre si. Aqui no Brasil se discute muita ditadura, né, a questão indígena. Nós temos aqui também na América do Sul a questão da ditadura, né, como um todo. Nós temos a questão, por exemplo, na Ásia, dos processos de independência, né, da questão das guerras, mas no Japão, o que ficou muito sensível, se assim podemos falar, é como se deu o processo do Império Militar Japonês no final do século XIX e início do século XX, a sua construção até a primeira metade, e como Hiroshima e Nagasaki, né, que sofreram as duas bombas atômicas, como é que esse processo foi recebido pelo Japão e se constituiu um trauma a partir da segunda metade do século XX. Né? E aqui o recorte é por Hiroshima, e especificamente a bomba, nesse aspecto específico. Lembrando que há vários traumas, né, que circundam o Japão, né, que seria a própria questão na mulher de conforto, a própria questão do massacre de Nanquim, entre outros, mas nessa questão específica é como essa bomba mudou a trajetória do Japão, até depois da sua ocupação pelos Estados Unidos, e o processo, né, de retomada econômica, até no tempo presente nós temos uma questão mais vinculada ao neoliberalismo, uma questão mais de partidos conservadores, e como se dá essa briga pela memória. E aí nós temos o mangá, né, Hadashi no Gen, que foi escrito entre 73 e 74, né, algumas fontes falam que até 75, né, pela Shueisha, e se configura mais ou menos 30 anos após a bomba de Hiroshima, né? E esse processo de escrita se dá após a morte da mãe do autor, né? O Keiji Nakazawa, ele morreu, né, em 2012 de câncer, mas ele tinha 6 anos, e aí a grande questão de discutir essas memórias
é que, com 6 anos de idade, a bomba recai sobre Hiroshima. Então, a gente está entendendo que existe uma criança passando por um processo, né, de conflito mundial, de uma bomba que os japoneses não entendiam o que significava. Só depois de uma década, mais ou menos, é que começou a questão da vacina, né, para poder tentar lidar. E aí nós temos os hibakushas, por exemplo, né, que esses sobreviventes da bomba que ficaram marcados, assim como é o autor. Mas é um processo que, de 6 anos de idade para o processo de escrita, né, 30 anos depois, sabemos que são memórias seletivas e são memórias que lidaram com a construção de narrativa que foi, né, sendo construída ao longo dos anos. Então, podemos pensar que essas memórias também sofreram, né, relações com outras produções de narrativa. E aí vem a grande pergunta, por que o mangá, né? Eu sempre quis analisar, eu sempre fui um fã de quadrinhos no geral, desde que eu me conheço, né, por gente, desde criança, sempre fui um fã e um leitor de cultura japonesa, mas o próprio filme, o trabalho que me foi, né, pensado, colocado durante a graduação, veio a mim para discutir as imagens do mangá, mas numa questão que saísse das memórias de guerra e ensino de história, mas que permanecesse mais com um ligamento mais forte. Não é que eu sairia de vez de memória e de história, mas eu pudesse abarcar mais uma temática, que seria o trauma e o testemunho. Então, como é que esse trauma, esse testemunho poderia ser vinculado a essas memórias para uma discussão do ensino de história, que a gente possa discutir a Segunda Guerra Mundial, mas pensando não somente numa perspectiva eurocêntrica, mas numa produção de narrativas que existe na Ásia. E aí tem um conceito, né, uma ciência que é a didática da história, que é pautada na teoria da história. E aí a didática da história foi formulada, discutida muito através do pós-holocausto. Então, a minha ideia era como discutir essa perspectiva que os alemães, quando desenvolveram a didática da história, a consciência histórica, a cultura histórica pós o Holocausto, e como se dá essa apropriação desse Holocausto pelos descendentes, né, pela próxima geração, para discutir um ensino de história sensível e traumático a partir da perspectiva japonesa. Então, é muito se falado que a didática da história é uma produção desses movimentos teóricos da Alemanha, mas isso não implica que a gente não possa colocar e discutir numa perspectiva brasileira, por exemplo, a ditadura, uma questão indígena, né? Ou para uma questão na Ásia propriamente, como Hiroshima e Nagasaki. E aí, quando eu pensei em didática da história, me veio discutir as memórias de guerra, mas como essas memórias estão amparadas numa questão entre a interpretação e a própria orientação de vida que o sujeito tem, nesse caso é Keiji Nakazawa, para poder, a partir da sua experiência, interpretar. E nessa interpretação, quais discursos vêm sobre ele, né, sobre a sua vida, em que essas memórias de guerra que estão pautadas podem ser fonte para discutir esse de história traumático. Aí nós temos o testemunho, né, sua própria vida, a sua sobrevivência junto com sua mãe, né, a sua família morre, uma parte da sua família. Então, como é que esse impacto da bomba até o pós-guerra japonês, até um período pós-guerra, qual é a visão de Keiji Nakazawa sobre como o Japão enxergava a guerra, mas, principalmente, como ele enxergava a guerra. Porque uma coisa é o posicionamento e o discurso da política japonesa durante o período da Segunda Guerra. Outra coisa é como esse discurso vai ser influenciado na população.
e principalmente como os vizinhos na Ásia lidam com esse discurso, né? E aí nós temos a consciência histórica, né? Essa orientação vital do ser humano a partir da interpretação e da experiência. Como é que o Keiji Nakazawa desenvolve uma consciência histórica, né? A partir desse testemunho. E aí, lidando, né, nós temos os objetos da pesquisa. O principal foi analisar o uso de mangás como fonte para o ensino de história, né? Nesse pensamento, os específicos foi discutir a relação entre trauma, memória e testemunho na construção da consciência histórica. O outro foi compreender a sociedade japonesa no período da guerra através das narrativas apresentadas no mangá. E aí nós lembramos que são 10 volumes, mas só foi utilizado os 2 primeiros volumes. E aí, além dessa perspectiva de Hiroshima, nós temos também na obra a própria percepção japonesa sobre o Ocidente, principalmente sobre os Estados Unidos. Nós temos a percepção japonesa sobre seus vizinhos na Ásia, né? E nós temos a própria percepção japonesa de como existiam, dois discursos, um enaltecendo a pátria e a guerra, e o outro como essa guerra era nociva para a sociedade. E, por último, foi analisar os mangás como ferramenta de aprendizagem histórica. No primeiro capítulo, ele centrou, de fato, né, e aí vamos fazer uma divisão, né, aqui, que primeiro é a discussão do testemunho e trauma. Essa relação do trauma e do testemunho. Porque o trauma é uma quebra, é uma ruptura da realidade. É a própria instância do indivíduo de lidar com algo que é inenarrável, que está além da sua própria compreensão naquele momento do ocorrido. Mas, quando existe o trauma, a gente tem que pensar que o testemunho, além de existir uma questão política, mas o testemunho, o ato de narrar, ele também vem com a própria questão entre o silêncio e o esquecimento. Entre o trauma e o testemunho, né, esse silêncio, esse esquecimento, que é uma questão própria, né, principalmente dos soldados de guerra, das neuroses de guerra, a própria ideia de psicose, que é uma questão psicológica, mas o que o trauma, e aí são várias questões para o trauma, em específico foi a memória de guerra, ou seja, como essa condição que está além da minha interpretação da minha realidade, como é que eu lido, né, eu experimento e como é que eu produzo um testemunho sobre isso. Porque quando eu tenho uma interpretação da experiência, que é a produção da narrativa, eu estou lidando praticamente com o silêncio e o esquecimento. Ou seja, existe o esquecimento intencional, inconsciente. O trauma foi tão grande que uma parte desse entendimento, né, é jogado ao esquecimento, mas também está o silêncio. Por que eu não digo? Qual interesse eu tenho em não poder transmitir, né, de argumentar. E aí veio essa questão da produção da obra do Gen Pé Descalço, que não foi a primeira obra do Keiji Nakazawa, e aí falho com vocês que eu não lembro as outras, né? São todas em japonês, não houve tradução ainda. Mas como essa produção, né, de Gen Pé Descalços veio num período que vamos ver mais à frente, em que havia uma grande circulação de obras que misturavam lugares históricos, né, com a questão da guerra. E aí é nesse meio que autores como Keiji Nakazawa, como Shigeru Mizuki, né, que é um escritor famoso no Japão, vão produzir narrativas sobre sua experiência na guerra. E o que é mais interessante é que essas narrativas que são produzidas chegam, né, nas bancas, chegam para os japoneses, eles não tinham entendido o que ainda tinha acontecido com Hiroshima e Nagasaki, fruto de um discurso americano, né, de ocupação que ficou de 45 a 52, que somente aqueles sobreviveram à bomba, né, e aí somente entre aspas, ficou esse discurso nesses locais. Ou seja, o próprio ato
da bomba e da questão sobre si foi silenciada no pós-guerra. Então, muito da geração japonesa, na década de 70, é que teve esse primeiro contato, e aí pode ser filhos de sobreviventes, né? Que teve esse primeiro contato com essa experiência da geração anterior. Lembrando que há vários discursos ainda entre os mangakás, né, que são os escritores de mangás, que quando eles escrevem sobre a obra, né, perdão, sobre a obra não, sobre a temática, eles precisam se amparar muito nas pesquisas e nas narrativas sobre Hiroshima e Nagasaki, porque não foi tão bem colocado, tão bem argumentado entre eles. Lembrando que durante os anos 2000 havia uma produção imensa de livro didático que negligenciava, entre aspas, né? A gente sabe que é um discurso político conservador do Japão, mas e aí as pessoas não tinham entendimento do que era propriamente. Então, as próximas gerações tinham, e eu vou falar aqui novamente entre aspas, uma percepção distorcida do que foi a guerra. Então, como foi importante essa produção, né, de mangás como o Genpei Descalços. E aí, para analisar essa questão do trauma e testemunho, eu discuti cultura histórica, né, através da greve do Andriansen e do Hilsen, para analisar como a cultura e como a história estão interligados e como a produção sobre o passado, né, ou seja, o que se produz sobre o passado já aconteceu, mas nós temos narrativas, vestígios, nós produzimos uma perspectiva específica. Como é que essa narrativa ela influencia, ela lida diretamente com o ser humano, ou seja, como é que esse passado está vivo e como essa produção do passado ele está circulando na sociedade. E aí eu discuti um pouco do Kozelek, de espaço, experiência, horizonte, expectativa, mas que também levei para o terceiro capítulo. Mas a ideia do Kozelek era trabalhar que essa experiência, né, esse espaço de experiência, ele é consciente, mas ele também é inconsciente. Ou seja, o indivíduo está experienciando aquele fato, né? Ele pode muito bem interpretar de forma consciente ou de forma inconsciente, porque ele pode vir, mas não entender o que está acontecendo. Mas ainda assim é uma forma de experiência que ele está lidando. E esse horizonte de expectativa é o vislumbre, né? Envolve emoções, mas como é que esse passado experienciado, interpretado, pode me levar a ter uma expectativa sobre esse futuro, né? E o outro conceito foi o de Agamben contemporâneo, que eu acho um conceito muito bom. E aí o Agamben me ajudou muito a perceber a própria questão da testemunha, né? O Agamben tem textos sobre o Holocausto, que foi o que é ser contemporâneo numa perspectiva do autor de Genpei Descalços. Porque quando eu falo que eu sou contemporâneo, e aqui nós todos somos, né, um dos outros, nós estamos vivenciando construções e narrativas, né, no nosso tempo, na nossa questão de temporalidade, né, que é linear. Mas o contemporâneo de Agamben é também aquele que se afasta, que se desloca, né, do acontecimento, do evento, e também sabendo lidar com esses anacronismos, mas é aquele que se desloca e pode, ao se deslocar, interpretar de forma mais coerente o acontecimento. O que foi importante para mim pensar contemporâneo, porque Keiji Nakazawa ele só produz depois de 30 anos. Então, quão contemporâneo foi, e aí tem a própria questão da produção da narrativa, porque Keiji Nakazawa é, no tempo presente durante a narrativa da Segunda Guerra Mundial, mas essa narrativa 30 anos depois se tornou passado, mas quando ele pronuncia, quando ele discursa, é o presente dele na instância da palavra. Então, como analisar Keiji Nakazawa como um contemporâneo nesse conceito, a partir do momento que ele se desloca do tempo, né, da questão da vivência, para poder analisar. Mas essa questão é, 30 anos depois, o que de fato
as memórias de Keiji Nakazawa podem nos falar sobre a guerra, porque já existia uma produção, mas também já existia um silenciamento, né, da Segunda Guerra Mundial. E aí, entendendo o Japão do pós-guerra, nós trouxe alguns conceitos assim, mas no mais era falar um pouco sobre eles. O Igarashi tem um livro, né, Yoshikuni Igarashi, que é Corpos da Memória. Aqui foi traduzida pela Ana Bloom em 2011. E ele traz um conceito bem interessante, que é o Kobutai, que é o Corpo Nacional Saudável. E qual é a ideia de Igarashi? É que o pós-guerra japonês existiu uma produção de narrativa em que as memórias de guerras precisavam ser silenciadas, precisavam ser um pouco contidas, para que o corpo nacional saudável, e nesse caso é o Japão, ele pudesse. O Japão, em outras palavras, só se reergueria, e aí com a ajuda dos Estados Unidos, e ele analisa esses corpos da memória, falando o corpo masculino, que é os Estados Unidos, e o corpo feminino, que é o Japão, ou seja, o Japão vai estar submisso aos Estados Unidos. Como é que esse corpo nacional saudável vai ser construído no país para que o país possa, né, se reerguer, como eu vou chamar da Fênix, e depois vai ser um dos maiores PIBs, né, durante a 70 e 80, como é que ele pode se erguer? Mas se há uma transformação na sociedade, eu não posso ter minhas memórias, eu não posso ter uma disputa e não posso falar o que foi o período do Japão na Guerra Mundial. Então, eu preciso me colocar enquanto nação saudável. E se há um corpo nacional saudável, essa geração que está sendo construída tem que ser saudável. E para ser saudável, as memórias da guerra não podem ser colocadas, né? Não podem ser faladas, discutidas, porque vai ser um empecilho para esse desenvolvimento. E aí o Hotz vai trabalhar o Shinjo no Mori, que é uma questão mais ligada ao meio ambiente, sobre como o shintoísmo, o meio ambiente e a ancestralidade dos japoneses nessa percepção, né, de vida vai ser importante na própria questão das bombas atômicas. Ou seja, como é que há uma produção de narrativa voltada ao meio ambiente e contra, né, a proliferação de armas nucleares no Japão, né, que o Japão sofre a bomba atômica e depois vai ter, com a ajuda da Inglaterra e dos Estados Unidos, vai ter uma construção de usinas nucleares, mas como essa questão do meio ambiente vai ser importante, porque o meio ambiente, o shintoísmo, essa ancestralidade, né, e aí existe uma discussão do shintoísmo como religião do Estado Nacional japonês, isso aí penso que seja um outro debate, uma outra discussão, né, que é muito ampla, né, porque envolve a própria figura do imperador, a própria questão da construção, né, dos imperadores ao longo do tempo, mas o Shinjo no Mori seria a própria ideia de que essa ligação do japonês com a ancestralidade, com o meio ambiente, reforce o seu discurso contra as bombas atômicas, essa proliferação do pós-guerra. Ou seja, se eu tenho que manter um corpo nacional saudável, esse corpo nacional saudável, de um lado, lida com memórias, mas do outro, se eu pegar a questão do meio ambiente, eu lido propriamente com a vida, né? A própria percepção do japonês, né, do que é ser japonês a partir da religião e a partir de si. E aí nós temos a própria questão da industrialização muito grande, né, e do meio ambiente, e aí nós temos a narrativa de o crescimento de industrialização japonesa versus a questão da proliferação de armas nucleares, como é que se debate, que vai ser debate muito grande, principalmente após a guerra do petróleo. O Japão vai ter um choque de narrativa sobre isso, principalmente na Guerra das Coreias, é quando há eu vou falar assim, numa questão bem delicada, é como se fosse uma das primeiras formas de entendimento do Estado japonês
do que ele causou e do que ele está sendo colocado sob a perspectiva da ocupação japonesa, ou perdão, norte-americana. É quando ele vê essa guerra na Ásia, a questão do Ocidente versus o Oriente, que é no seu país vizinho. É como se fosse um choque de realidade a partir de perspectivas de conflitos regionais. Porque esses conflitos regionais na Ásia vai ser importante porque ele vai reconfigurar a posição japonesa, e aí ele vai entender essa questão do petróleo, essa questão das guerras, né? A própria questão das memórias, para essa narrativa de crescimento econômico, mas também de como entender o Ocidente que ainda permanece vivo no Oriente. E que maneira vivo? Porque o Japão ele percebe, no início do século XIX, perdão, final do século XIX para o início do século XX, ele percebe que há um imperialismo, né, da parte dos países ocidentais na África e na Ásia, e ele não quer ver, por exemplo, como a China sofreu, né, assim. Então ele passa também a produzir esse imperialismo, essa colonização, essa questão de raça. Mas aí quando tem esses conflitos regionais na Ásia pós Segunda Guerra Mundial, né, que é processo de independência, entre outros, o Japão está se colocando ali também como alguém que ele pode acontecer ao mesmo tempo, mas também ele praticou o ato. E aí a gente tem essa questão do pós-guerra. Nessa questão do pós-guerra, já saindo assim para um segundo capítulo, entrando, nós temos a questão dos registros de guerra, que era o Senkimono, que era uma produção de obras, né, de mangás, que falavam de lugares históricos, heróis, personagens ligados à guerra. Isso foi feito mais ou menos no final da década de 50, mas o que pensou no país na época era que, de fato, se estivesse falando da guerra, mas ali ainda eram registros específicos. Talvez aqui a grande hipótese que eu levanto eram primeiras discussões de sobreviventes sobre a guerra, porque quando entra a década de 60 para o início da década de 70, né, é um boom de obras, e aí, de fato, em sua maioria, né, sobre a guerra em si, sobre sobreviventes, sobre o que foi a guerra, a questão política, né, a questão dos kamikazes, a questão dos soldados, né? E o que é interessante é que, por muito tempo, existiam produções sobre isso, mas também ligados a filmes. E aí é que foi, né, moldando essa memória, essa consciência histórica que envolvia. E aí, a partir desse conceito Senkimono, dos registros de guerra, podemos pensar um boom de produção, né, sobre a guerra em si. E aí, trazendo um conceito da Leonora Fuchs, que é sobre o valor memorial, que é ligado à própria questão simbólica, né, da produção narrativa, de testemunho, na qual o narrador coloca sobre o seu discurso, ou seja, que esse testemunho de queijo, essa produção de memória através do mangá, o valor memorial dessa produção sobre si e sobre a sociedade, né? E aí vem a própria ideia da consciência histórica, de interpretação, de experiência, dessa questão de orientação, dar sentido à vida, numa perspectiva de como essa circulação do passado se dá no presente e como essa produção narrativa envolve muito com a história pública, né? E aí nós temos um autor de quadrinhos muito bom, né? Pena que pouco da obra dele é traduzida no Brasil, que é o Thierry Grostin, que eu utilizei para discutir as estruturas do quadrinhos através de uma perspectiva do mangá, né? Entendendo que ele é um autor que discute quadrinhos, mas eu
levei alguma da teoria dele para poder discutir o mangá, mas aí, nessa discussão, eu trago 3 autores muito importantes. Primeiro é Wilson, com Memória Responsiva e a Crise Catastrófica. A memória responsiva se dá diretamente com o grau da memória na consciência e nessa percepção dela, né? Como essa memória atua, representa no presente, como ela lida diretamente com o indivíduo. Porque quando falamos de a memória responsiva, nós estamos também falando de uma crise catastrófica. O que é a crise catastrófica? É a quebra da realidade por meio da experiência. Ou seja, o trauma, e aí falando de trauma específico, né, seria propriamente como esse trauma trouxe uma ruptura na percepção do indivíduo sobre si. Ele não consegue interpretar. Então, a consciência histórica fica sem efetivação. Então, é quando o indivíduo ele quebra, entre aspas, sua realidade, a sua percepção da realidade, do entendimento, porque o trauma foi tão grande que sua memória, né, a sua própria percepção do mundo, ela tá, né, tá em migalhas, né, falando assim. E aí, como essa memória responsiva, essa crise catastrófica de Keiichi Nakazawa, como esse discurso sobre a memória, ele vai, né, nos mostrar essa discussão de como os japoneses percebem, ou a partir dele, como se deu essa percepção, né, durante o conflito da guerra e do pós-guerra. E aí tem o Maurice Halbach, né, conceito de memória coletiva. Eu discuti muito com o Jan Esman, né, sobre a questão da memória individual, memória coletiva, e também dialogando com o Pollack para discutir o pertencimento da memória. Mas era uma ideia de trazer o Pollack nessa discussão com o Halbach e com o Hilsen para entender até que ponto a obra, o mangá e os discursos, o testemunho de Keiichi Nakazawa, essa memória, né, em que grau de pertencimento está, né, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E aí, né, chegando na última parte da dissertação, mas antes eu queria mostrar algumas imagens. Bem, gente, isso aqui são recortes da obra, né, que foi utilizado na dissertação. E do lado esquerdo, nós temos a mãe de Gen, né, que teve uma bebezinha, né, durante a guerra. E aí, que coisa interessante é essa imagem. Ele levanta a bebê, né, e fala assim: quando você crescer, não deixe que isso aconteça de novo. Ou seja, é a percepção de que, e aí a gente tem que analisar a imagem, não somente como ela tá falada, mas é a percepção de Keiichi Nakazawa, né, durante a questão da produção de narrativas, é que não haja novamente esse imperialismo japonês. Porque se está acontecendo na década de 70 uma questão de memórias negligenciadas, a produção de discursos que vai ser colocado em livros didáticos, né? Até que ponto não aconteça de novo? O que esse bebê representa, né? Do outro lado, nós temos vendo como tem a explosão da bomba em Hiroshima, nós temos os corpos pegando fogo, derretendo, né? E aqui temos essa mulher colocada sobre os escombros. E aí o engraçado, entre aspas, que o autor ele sobrevive, né, por causa da explosão de uma parede na qual ele estava indo para a escola. Nessa segunda imagem aqui, nós temos a percepção dos japoneses sobre os norte-americanos. E aí, na parte esquerda, nós vemos os norte-americanos que foram capturados pelo Império Japonês trabalhando, né, em áreas específicas. Lembrando que nós também tivemos, né, da perspectiva alemã, o que eles fizeram com os judeus. E aqui, essa percepção do trabalho forçado, dessa captura.
E aqui nós temos, né, uma vovozinha que foi, né, teve a família que morreu, e como ela lida diretamente, jogando culpa nos países ocidentais. Nessa outra imagem aqui, nós temos a prefeitura de Hiroshima, né, que participou, né, foi no epicentro da bomba, e foi, né, uma das poucas ou raras arquiteturas, né, edifícios que se manteve quase toda a sua totalidade. Lembrando que faz parte do patrimônio da Unesco, né, patrimônio cultural, né, da Unesco, e foi motivo de briga assim, de um jeito meio, seria já um pouco mais se rude da minha parte falar, mas a parte da China e dos Estados Unidos, principalmente da China, de colocar como se diz, a cúpula da bomba atômica, né, essa prefeitura de Hiroshima, como um lugar de memória, como um patrimônio cultural, né, sensível. Lembrando que existe, né, o Santuário de Yasukuni japonês, na qual eles, né, prestam condolências para os militares, né, aqueles que lutaram em guerras. E há uma grande disputa sobre isso, principalmente da questão da Coreia e da China, porque eles estão lá prestando condolências para os militares que afligiram sua nação. E aí, no último capítulo, né, a gente discutiu um pouco a consciência histórica e o pensamento histórico de Hilsen, mas dialogando com a empatia histórica. A empatia histórica de Lee não é uma perspectiva da empatia de eu me colocar no lugar do outro, mas por que o outro levou a fazer daquele jeito? Quais eram as intenções do outro? Numa análise, numa perspectiva que eu centre, né, que eu avalie, que eu possa analisar o tempo, né, a que foi colocado o discurso, os atores, né, esses sujeitos históricos, como é que eles foram colocados, não numa perspectiva do presente, mas entender como foi esse produto, como foi esse discurso, essa produção de narrativa no tempo, né, que foi feito. E aí eu discuti um pouco da relação com o patrimônio, um pouco da relação com o outro, a visão do outro, né? Lembrando que os japoneses se enxergavam a si mesmos como brancos e não como amarelo, porque os próprios norte-americanos falavam que os japoneses, né, não lembro se era Yellow Hazard ou era o Yellow Danger, né, que era o perigo amarelo, e os norte-americanos falavam que os japoneses eram amarelos e o perigo, muito depois da Primeira Guerra Mundial para a Segunda, por causa da questão japonesa na Ásia. E aí os japoneses disseram que não eram amarelos, eram os brancos, porque eles pensavam que se o discurso sobre amarelo cair sobre si, os países do Ocidente vão fazer o mesmo que fizeram com a China, entre outros, que é colonizar. Então, o branco colonizou o amarelo, colonizou o negro, e eu não quero ser um amarelo nessa questão. E aí também discuti um pouco da bomba atômica em Hiroshima, né, através dessas imagens que foram debatidas, esses discursos, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. E nessa questão, né, eu agradeço a todos, é um resumo da dissertação. Nesse doutorado agora, estou pensando em discutir o mangá Showa, né, do Shigeru Mizuki, e, né, aprofundar um pouco mais a questão do testemunho, da guerra, desse trauma, mas principalmente a parte também de sobreviventes de guerra, que lutou na guerra, mas também numa questão que envolva mais uma perspectiva também nuclear, né, para analisar, saindo um pouco mais do ensino e entrando um pouco mais em teoria, né? Eu agradeço a todos. Obrigada, Dionson, pela apresentação. Eu queria abrir espaço caso alguém queira pontuar alguma coisa, falar. E queria aproveitar para fazer uma pergunta também, para tu falar um pouquinho mais sobre essa questão do mangá
como metodologia, né, para abordar uma história sensível, como você fala. E a gente vê que a gente tem bastante exemplo de quadrinho, quadrinho especificamente como Angola Janga, Maus, e os mangás, manhwas também, né, como Grama e como Game Pé Descalços, que trabalham essa ideia de histórias realmente traumáticas, né? Essa questão da memória, do testemunho, e de forma gráfica, né? Porque o quadrinho, o mangá, o manhwa são narrativas gráficas. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, porque tu também teve pesquisas sobre cinema, então essa questão dos desafios de trabalhar com o mangá para abordar esses temas e também os benefícios, né? Obrigado, Tânia, pela pergunta. Quando eu discuti o cinema, era mais voltado para o ensino de história. Então, quando a gente é graduando, a gente tem uma percepção X sobre o fato. E aí, o bom da pós-graduação é que a gente, né, lida diretamente com questões mais sensíveis sobre o tema. O mangá, né, eu acho que tem duas coisas assim para falar sobre ele. De um lado, eu acho que, entre aspas, negativo, é que é um produto cultural de outro país que é traduzido para cá, tem a questão da língua, né? E aí possa ser que exista a questão de comparação do que foi produzido em japonês e produzido em português, lembrando que muito da obra que vem para cá, algumas são traduzidas do inglês, né? Para depois chegar aqui para nós, mas seria até que ponto essas obras pudessem ser colocadas para discutir em sala de aula, né? Pudesse ser mais acessível ao público. De uma parte boa que eu posso falar é que nós podemos vislumbrar, podemos discutir, perceber como as outras sociedades percebem a si através, né, de histórias sensíveis. Gente, as histórias sensíveis são aquelas histórias que causam desconforto, né, aquelas que lidam diretamente com nossas emoções e não são necessariamente boas, né? Nós temos discursos políticos, discursos religiosos, nós temos, né, discursos e narrativas, né, que lidamos diretamente, mas quando falamos com histórias sensíveis, muitas vezes são histórias que trazem uma dificuldade de falar porque remete a um trauma, ou seja, uma própria questão da minha realidade que foi quebrada, né? Tá uma busca, uma discussão entre o real e a realidade. Ou seja, o que é a realidade quando eu discurso, quando eu produzo um testemunho, uma narrativa sobre o fato, né? O que realidade é essa que eu estou sendo colocado? Perdão, que eu estou colocando. Mas se eu estou produzindo uma realidade daquilo, o que é real a partir da minha experiência enquanto sujeito histórico. E aí é muito interessante porque, por exemplo, no Brasil, e aí eu não sou tão ligado a algumas obras, mas eu sei né, de algumas que discutem essa própria ideia da ditadura indígena, da escravidão. Então, como é que essas histórias sensíveis, né, esses discursos são colocados, por exemplo, quando há um negacionismo histórico, um revisionismo histórico, a produção a discursos políticos que, por exemplo, que não colocam o Holocausto, por exemplo, em sua particularidade, em sua discussão, que falam que não houve ditadura, que não houve uma questão de genocídio indígena. Quando há esses discursos, essas produções de narrativa, como lidar quando a obra é sobre essa? Então, eu penso que mangás ou quadrinhos que discutam memórias sensíveis, difíceis, esses traumas coletivos, são importantes, principalmente para o ensino de história, para nos dar base, né, para solidificar esse campo, essa perspectiva, esses estudos que discutem essa memória, né, essa própria questão do trauma. Agradeço. Pelo visto, não temos nenhuma pergunta a mais. Se alguém quisesse pronunciar, mas está todo mundo elogiando sua apresentação.
acredito que estamos concluindo aqui. Então, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Dionson pela fala e pela apresentação, por ter aceitado o convite de participar do Edu Quadrinhos. Lembrando que é um grupo de pesquisa que tá aberto a todo mundo que esteja disposto a pesquisar quadrinhos, mangás e a relação com a educação, no caso do Dionson, do ensino de história especificamente, e dos mangás também, como a gente pode ver. Agradeço todo mundo novamente, e é isso. Valeu, gente. Obrigado.